tarde para você que já se conectou, para você que está se conectando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que não conseguiu participar ao vivo e está assistindo agora a gravação. Meu nome é Tasso Cipriano, eu sou advogado, atuo na área ambiental, no Felsberg Advogados. E eu queria dizer para vocês que hoje é um dia de muita alegria para mim, na verdade, nesse mês inteiro, não só pelo evento de hoje, pela conversa que vocês vão acompanhar aqui nos próximos minutos, mas também porque neste mês de agosto de 2021, no mês da advocacia, o escritório Felsberg Advogados lançou seu programa de atendimento jurídico pro bono, né? O Felsberg Pro Bono, que vocês devem estar vendo aqui o logo em cima. Vocês vejam que eu estou todo youtuber, né, meninas? Então, o lançamento do Felsberg Pro Bono é uma iniciativa do escritório para a gente ampliar todo o atendimento jurídico pro bono que a gente já vinha fazendo, prestando, mas de maneira pontual. Então, a nossa ideia foi consolidar, ampliar, aumentar, e, inclusive, a gente está bem chique, nós já temos, inclusive, site que eu vou mostrar para vocês, e é agora. Digam se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo? Maravilha. Então, na página do nosso escritório, felsberg.com.br, vocês podem clicar aqui no Pro Bono, ou se quiser digitar felsberg.com.br/Pro Bono, e aqui vocês vão ter informações sobre o nosso programa de atendimento Pro Bono. O que é Pro Bono, como é que funciona o Felsberg Pro Bono, e já vou deixar aqui para todo mundo ver, né, para dar uma palhinha, nós temos aqui o nosso edital de advocacia Pro Bono para esse ano de 2021-2022, tá bom? Então, fica aqui o convite para você que está acompanhando ao vivo a gravação, entrar no nosso site e conhecer, mas, como vocês estão vendo, nós estamos começando com o Pro Bono no escritório. E eu conheço pessoas, mulheres incríveis que estão aqui conosco hoje, que já fazem Pro Bono, já atuam na advocacia Pro Bono há muito mais tempo que a gente, né? Pessoas e escritórios que vêm dedicando aí tempo, dinheiro, esforços em prol da advocacia Pro Bono. Então, a ideia desse debate, desse bate-papo, dessa conversa hoje, é conhecer essas pessoas, e eu digo aqui, não é da boca para fora, incríveis, que fazem um trabalho incrível, conhecer um pouco delas, como é que elas entraram no Pro Bono, o que o escritório onde elas trabalham faz de Pro Bono, enfim, fazer um bate-papo aqui informal para vocês acompanharem aqui com a gente, conhecer o trabalho delas e também, acho que no final do dia, é discutir a importância da advocacia Pro Bono. Então, nós vamos ter 3 rodadas de discussões. No final, nós vamos ter uma última rodada, uma rodada de perguntas. Então, se você quiser mandar a sua pergunta aí pelo chat, manda que a gente vê aqui e a gente pode discutir no final. E eu queria começar, bom, primeiro agradecendo todas vocês de novo pela disponibilidade, pela conversa. Admiro e falo aqui de novo, vou repetir tantas vezes quanto forem necessárias. Gosto muito do trabalho de vocês. E queria começar a nossa primeira rodada de apresentação. Não vou apresentar vocês, vou deixar para que vocês mesmos se apresentem. E eu queria saber basicamente quem vocês são, de onde vocês vêm, onde vocês trabalham e, mais do que isso, como é que vocês entraram nesse mundo, no universo de Pro Bono. A gente vai começar então com a Clara, depois com a Marina, passando para a Bianca e depois com a Helena. Pode ser? Então tá bom. Obrigada, Tasso. Que alegria estar com vocês, gente. Muito bom rever todos vocês. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo também. Muito bom estar nesse painel para comemorar a abertura da área Pro Bono de vocês, Tasso. Muito bacana a gente ver, acho que todos nós, a gente tem um grupo, né, para quem não está conosco, quem está nos assistindo, a gente tem um grupo e nós sempre vibramos quanto mais gente entra nesse grupo de coordenadores Pro Bono dos escritórios de advocacia. Então, muito bom tê-lo nesse grupo e uma pessoa que é tão engajada já há bastante tempo nessa causa, né, Tasso? Mas contando um pouco para vocês, foram muitas perguntas, claramente eu não vou conseguir cobrir em 5 minutos quem eu sou, são perguntas existenciais, mas basicamente sou a Clara, trabalho em Cosini Freire Advogados, tenho 2 chapéus no escritório, sou head da área de empresas e direitos humanos e também coordenadora das práticas Pro Bono. E por que juntar esses 2 chapéus numa pessoa só, né? Porque a gente entende que a gente tem que levar direitos humanos para todos os setores da sociedade, setor empresarial,
para o terceiro setor, para a sociedade civil como um todo, ainda que não estruturada. Então, para a gente, esse é um olhar estruturante. E contando um pouco da minha trajetória, eu trabalho no escritório em Tosini Freire desde 2011, e com uma trajetória pouco linear. Então, se você conversasse com a Clara de 2016, ela não te diria que ela estaria aqui hoje, ainda que estivesse no mesmo lugar. E eu comecei minha trajetória em contencioso civil especializado, arbitragem, mediação, esse campo. Em 2015, peço uma licença, vou fazer um trabalho voluntário numa fazenda de mulheres em recuperação de dependência química, e a partir disso entendo que minha vida não fazia sentido só me dedicar às causas empresariais. E passo a redirecionar meus esforços, até trabalhei no Tribunal de Justiça num período, como assistente de gabinete, e então volto a Tosini Freire em 2017, para coordenar as práticas pro bono, ainda com um pé no contencioso e arbitragem. E a partir disso começo a fazer um processo de experimento, e divido isso porque acho que tem uma parte que a gente ouve muito nas conversas com as pessoas sobre, mas como você chega aí, né? Assim, como se torna um coordenador, você acorda e virou coordenador pro bono, né? E acho que é super bacana porque cada um de nós tem uma trajetória diferente, né? Bastante diferente. E no meu caso foi assim que passei a coordenar a prática pro bono, fui fazer curso de advocacy, fui fazer curso de mediação, fui fazer curso, enfim, fui fazer imersão do WISE International Leadership Program, fui tentar me encontrar dentro desses dois chapéus, até entender que, para mim, a advocacia pro bono tem uma função muito importante, que tem um livro da Évora Cardoso, que sempre gosto de mencionar, que é sobre litigância estratégica, e ela sempre diz que existe a advocacia focada no benefício do cliente, e existe a advocacia focada na causa. E é a advocacia focada na causa que me move. Então, acho que o falar sobre quem é a Clara e sobre o que faço por aqui no escritório hoje em dia é basicamente pensar no que me move e ter a oportunidade de trabalhar com isso e pensar quem são os parceiros ideais para isso. E, claro, contribuindo para as causas que eles abraçam também, porque não é só, a gente não está falando de um pro bono que é a Clara, né? A gente está falando de um pro bono de centenas de pessoas trabalhando em conjunto, e acho que essa é uma das partes mais gostosas da nossa advocacia pro bono brasileira, a possibilidade de a gente somar esforços com diferentes perfis, convidar as pessoas que trabalham no escritório a participar, pensar o que elas gostariam de desenvolver, e com isso a gente criar algo sempre com o nosso DNA de cada um dos escritórios que estão aqui. Então, em poucos minutos, acho que é mais ou menos isso, e vou adorar ouvir cada um de vocês. Obrigada por estarem comigo hoje. Demais. Obrigado você, viu, Clara? Seja bem-vinda. Bom, acho que é a minha vez, né? Pela ordem. Primeiro, Tasso, agradeço pelo convite novamente, parabéns. Assim como a Clara falou, eu acho que a cada novo escritório que aparecer, falando que abriu aí uma área pro bono, a gente vai vibrar da mesma forma, porque eu acho que, enfim, trabalhando em rede, a gente vai mais longe, é uma coisa que eu tenho convicção disso. Bom, também aqui nos poucos minutos que eu tenho disponível, eu acho que, como que eu vim parar aqui, né? A pergunta básica aí. Eu acho que, primeiro que eu acho que, assim, as nossas trajetórias, elas acabam sendo um pouco diferentes, invariavelmente, porque a advocacia pro bono aqui no Brasil, ela é tão recente, né, gente? Então, eu acho que ainda vai ser muito comum a gente ter coordenadores com dois chapéus, né, assim como a Clara, porque a gente ainda está realmente construindo isso aqui no Brasil de uma forma mais fortalecida. A minha primeira experiência com a advocacia social foi quando eu estava estagiando. Eu comecei no 4º ano, entrei num escritório de advocacia que eu tive a oportunidade de trabalhar, estava trabalhando com contencioso civil e arbitragem, mas também trabalhava com o pro bono. O escritório é o Macílio, não sei se vocês conhecem, mas enfim, então desde lá eu tive a oportunidade de ser envolvida, né, na área pro bono, e sempre assim, né, um pezinho aqui, um pezinho aqui. E depois que eu saí de lá, eu vim aqui para o WZ Advogados, também trabalhando com pezinho lá, o pezinho cá, então trabalhava com contencioso civil e arbitragem e também com pro bono. E surgiu a oportunidade no começo desse ano, deu agora ser 100% advogada pro bono, que eu acho que era uma coisa que, enfim,
eu já tinha muito forte essa vontade de trabalhar com a advocacia social. Eu acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje também. A gente, enfim, vivendo num país com tantas desigualdades como a gente tem, bate esse chamado muito forte na gente, né? Então, isso que você falou também, claro, assim, a gente às vezes tem umas experiências muito fortes, assim, de perceber como a desigualdade é muito discrepante em algumas circunstâncias e a gente precisa, assim, pelo menos eu entendo que o nosso conhecimento, a gente é detentor de um conhecimento que, poxa, como não passar isso, como não usar isso, como não fazer isso ser ponte para as pessoas que precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, foi um pouco desse chamado aí que me fez vir parar aqui, e graças a Deus também com várias oportunidades e portas que foram se abrindo para mim. Também acho que fui atrás de conhecimento específico, porque, assim, por mais que eu trabalhasse com contencioso civil e arbitragem e tivesse aí um conhecimento nessa área, trabalhar com pro bono envolve mais do que isso, né? É trabalhar também com pessoas físicas, mas é também conexão com instituições e sociedades que também estão nessa causa junto com a gente, para a gente poder, enfim, como eu falei, trabalhar em rede para a gente conseguir fazer essa atuação de uma forma conjunta e, de fato, no final das contas, fazer a diferença. Então, eu ainda estou nesse caminho, muito no comecinho, então, assim como o Tasso, eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês, para aprender e a gente construir juntas. Então, acho que é um pouquinho disso. Sensacional. Obrigado, Marina. Seja bem-vinda. Bom, boa tarde a todas, todos que estão nos acompanhando. Tasso, muito obrigada pelo convite e a todos do Felsberg. Foi uma alegria quando você entrou no nosso grupo de WhatsApp. Então, para quem não sabe, há um grupo de WhatsApp dos coordenadores de pro bono dos escritórios. E quando o Tasso entrou, a gente troca muitas mensagens, textos muito profundos e muitas figurinhas também, literalmente figurinhas. Mas basicamente acho que é um espaço importante, né, de compartilhamento. É muito bom a gente estar aqui. Estou com uma alegria enorme de, enfim, ver a Marina agora como 100% pro bono no WZ. Lembro sempre da conversa que eu tive com a Clara antes, né, dela começar a desenvolver a área pro bono no Tosini. Helena já super parceira e agora você, Tasso. Então, enfim, não quero dizer assim, não quero me achar mais velha, mas eu acho que eu sou um pouquinho mais velha que a turma que está aqui. Felizmente, né, eu tenho a oportunidade de estar à frente do pro bono do Matos Filho, que é um pro bono que já existe há mais de 20 anos. E nas conversas que eu tenho, né, sempre com o Quiroga e com a Flávia, o Quiroga, o grande idealizador, a Flávia, a pessoa que há 20 anos, né, conduziu toda essa atividade no escritório, sócios que hoje também estão, né, coordenando e supervisionando a área pro bono. A gente conversa muito sobre a importância de que essa cultura se desenvolva no Brasil. Né? Então, acho que vai além dos objetivos, obviamente, que cada escritório tem, né, de se posicionar perante clientes, perante a sociedade, de poder exercer uma advocacia de interesse público, mas, sobretudo, de pensar como a gente cria uma cultura de oferta de serviços jurídicos gratuitos, e aí talvez já esteja até adiantando um pouquinho o que a gente vai falar no terceiro bloco, né? Mas acho que o início desse evento, ele traz isso, né? Uma tomada de consciência de escritórios privados, da grande colaboração que eles podem oferecer, que a gente pode oferecer num país como o Brasil, né? Como a Marina colocou, a produção de conhecimento que a gente faz o tempo inteiro e com o domínio da língua, né, e da técnica, que pode fazer com que uma pessoa tenha acesso a direitos ou não, e a diferença que uma boa advocacia faz, né? Então, para falar de mim um pouquinho, como eu chego nessa história, foi justamente não sendo advogada, não querendo, sou advogada, mas eu não queria ser advogada, desde sempre essa foi uma luta, né, porque eu me formei na PUC, e lembro que já desde cedo já estava super envolvida com o centro acadêmico, já era assim aquela que queria, eu lembro uma vez numa aula de constitucional, eu fiz uma pergunta, que o professor respondeu, ele falou, olha, isso são os nossos colegas do prédio da frente que respondem. Basicamente eu estava pensando assim, mas e o contexto social, político? Né, isso me acompanha desde a minha vida de estudante, né, desde antes ainda Grêmio, na escola, enfim. E aí eu fiquei indignadíssima que na Faculdade de Direito, o professor de Constitucional estava dizendo que quem responde aquele tipo de questão
eram os amigos das sociais, que na PUC, não sei quem é que estudou na PUC, o prédio das sociais fica na frente do prédio do direito, e no meio tem a famosa prainha, né? E eu fiquei indignadíssima, porque eu queria até fazer aquelas discussões no direito, que era a faculdade que eu tinha escolhido, né? E, enfim, então foram algumas decepções que eu levei, assim, durante o meu período de formação e que me levaram a trabalhar depois em ONGs, a dizer que eu não queria ser advogada. Eu dizia muito isso, não, eu não vou advogar, eu tenho que trabalhar na área social em outras frentes. E acho que coincidiu também uma parte importante do meu desenvolvimento profissional, depois de trabalhar em sociedade civil, aí fui fazer um mestrado em Direito, mas em Direitos Humanos, trabalhei com políticas públicas, trabalhei no Poder Público em São Paulo, no governo federal, e encontrei muito tempo depois uma colega advogada que atua até com sociedade civil, e ela falou, e aí, Bianca, o que você está fazendo, né? Eu falei assim, não, eu, poxa, não ando advogando e tal, estou trabalhando com um projeto de desenvolvimento de um marco. Ela falou, não, mas por tudo que você está me contando, você advoga sim, mas pelos direitos, e não dentro de uma lógica, né? Aí eu falei, olha, não é mesmo? Ela resolveu uns 10 anos de análise, assim, tipo, eu falei, nossa, eu acho que eu vou economizar umas sessões no terapeuta, e de entender que existe uma perspectiva da atuação jurídica e do direito, pró-direitos, que não estava, e acho que ainda, que ela tenha poucas saídas em termos profissionais, né? Então, acho que é muito interessante que a gente, em escritórios, e aí foi a sorte, né, depois dessa experiência em governo, trabalhei um tempo como pesquisadora da GV, e lá, quando soube da vaga de coordenação de pro bono do Matos Filho, da recente regulamentação da OAB, e aí fiquei pensando, eu falei, gente, mas como que será isso, né? Um escritório grande, assim, será? E eu lembro que eu saí encantada da conversa, assim, eu saí, eu falei, gente, é isso, porque, de fato, eu consegui entender que ali tinha uma ponte possível e necessária entre um serviço, né, de alta qualidade para um campo de muita necessidade, né? E fez muito sentido para mim naquele momento, e aí, enfim, né, assumi de fato que essa advocacia pró-direitos pode existir dentro de um escritório privado, ela não necessariamente está na carreira pública, né? Então, ou seja, a advocacia de interesse público pode existir, e aí tive, obviamente, uma sorte, né, de ser dentro de um lugar onde a cultura de pro bono já é muito desenvolvida e que tem isso muito na gênese da formação do escritório, na gênese do escritório, né? Então, é muito comum, e eu imagino que vocês devem estar observando também, hoje, sobretudo, essa nova geração maravilhosa que está se formando, vem e não faz tanto essa distinção. Então, eu posso ser um advogado, uma advogada de mercado de capitais tributário e também oferecer parte do meu tempo para a advocacia pro bono. Então, foi isso, foi um match total e absoluto. É curioso, assim, você fala, Marina, a Clara não imaginava que em 2021 eu ia estar aqui ocupando essa cadeira. Acho que eu nunca imaginei muito também onde eu estaria. Essa pergunta que fazem em entrevista sempre era muito difícil para mim responder, porque eu não imaginava o lugar a ser alcançado, mas as coisas que precisavam ser feitas. E acho que isso sempre me provocou muito, né? Muito lugar de realização e movida, assim, o que me emociona, e eu tenho certeza que é o que emociona todo mundo que está aqui neste grupo, são causas sociais, né? Eu me movo, é uma coisa que eu não poderia fazer outra coisa, eu seria ruim se eu fosse fazer outra coisa. Acho que até reúno competências, assim, para, né, advogar, fazer coisa. Mas, assim, meu coração precisa estar em jogo, né? E eu acho que é uma advocacia que trabalha com isso, porque a gente precisa se implicar, né, se emocionar, enfim. E eu não falo isso de um jeito piegas, não, eu falo isso num lugar, assim, também, né, politicamente situado, que é colocar, né, a nossa inteligência, o nosso trabalho a serviço, né, do outro, de outros, das causas, enfim. E, claro, estou totalmente de acordo, eu acho que nunca se teve muita clareza sobre a advocacia em direitos humanos, tanto que eu falo para a minha equipe, e eu também me defino hoje, né, no meu LinkedIn está lá, advogada em direitos humanos, isso é muita coisa, é amplo, pode ser tanto no ponto de vista, né, do contencioso, consultivo, pode ser pensando uma litigância né, no nível internacional, e eu fiz muito advocacy, tenho uma experiência, né, com legislativo, de pensar, né, criação de leis, aprimoramento de políticas públicas, ou seja, para quem até estiver assistindo a gente aí, que for estudante, acho que é um campo vasto e uma carreira muito importante de se desenvolver cada vez mais no Brasil, né? Então, hoje eu me considero uma advogada em direitos humanos que trabalha, felizmente, num escritório que tem essa cultura muito bem desenvolvida, que criou espaço, estrutura para isso se desenvolver,
e pelo visto, né, estamos juntos aí, isso vem crescendo cada vez mais, e agora com o Felsber, super escritório de peso chegando para desenvolver a área Pro Bono. Então é isso, pouquinho assim. Que felicidade. Obrigado, Bianca. Seja bem-vinda. Com você. Oi, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Helena, trabalho no Machado Meyer, sou coordenadora de responsabilidade social corporativa e já vou contar como que está ligado com o Pro Bono. Mas queria também parabenizar o Felsber pela iniciativa, pelo passo de oficialização, formalização. Isso é tão importante, né? A gente sabe como falar isso, como colocar isso de uma maneira formal mesmo para fora faz a diferença. Então, acho muito importante, parabéns, e estamos juntos aí nos próximos passos para o que precisarem. A gente tem essa rede de apoio aqui, e é para isso mesmo que a gente está junto. Bom, eu vou contar um pouquinho como eu cheguei aqui, mas assim, não vai ser... É um pouco diferente, mas não tão diferente de vocês em relação a sempre uma causa social ou ter um propósito no que eu faço fez diferença na minha vida, né? É isso que sempre me moveu, que sempre me levou de um lugar para o outro. Então, eu não sou advogada. Uau, shocking! Eu sempre falo que eu sou o patinho feio do grupo, porque eu não sou advogada, eu sou relações públicas de formação, mas a causa social, o propósito sempre me moveram, né? Então, eu trabalhei quase 10 anos no terceiro setor, e recebi Pro Bono, né? Eu era o outro lado durante muito tempo, então eu tive essa experiência do Pro Bono no outro lado e vi como isso fazia diferença. E aí depois vim para o Machado Meyer, estou aqui há quase 3 anos e meio já, e vim para cá com o desafio de, junto ao nosso Comitê de Responsabilidade Social e Pro Bono, que já existe aí desde 2002, organizar a casa aí em relação ao Pro Bono, para a gente conseguir assumir mais casos, engajar mais pessoas, mostrar como isso faz a diferença, né, dentro e fora do escritório. Então, foi mais ou menos esse o meu caminho, e aí toparam essa loucura aqui no escritório de trazer uma pessoa que não era advogada para fazer essa função. Mas, enfim, eu acho que é muito bacana, porque foi um pouco de trazer esse olhar do terceiro setor, de o que era importante enxergar do outro lado, quais eram as demandas, quais eram essas necessidades que, trazendo para a iniciativa privada esse olhar, era importante, né? Então, acho que foi muito nesse sentido e está dando certo, né? Então, acho que, enfim, está tudo bem. Maravilha, obrigado, viu, Helena? Seja bem-vinda. Para a gente ir, então, para a nossa segunda rodada, estava ouvindo aqui vocês, e uma coisa que eu sempre pensei, uma coisa que a Marina falou, poxa, nós vivemos num país extremamente desigual, né? E acho que, enfim, todo mundo já pode perceber que, de maneiras diferentes, acho que todos e todas temos em comum essa questão de nos movermos em torno de causas sociais, direitos humanos, enfim, dessa questão social. E aí, a Bianca estava falando, eu me lembro, né? Sempre na faculdade, a gente sempre escutava em alguma disciplina tal da função social, né? A função social da propriedade, a função social disso, a função social daquilo. E a Constituição também fala, talvez com uma palavra diferente, mas da função social da advocacia. Então, para a nossa segunda rodada, o que eu queria perguntar para vocês mais, acho que talvez outra pergunta aqui filosófica, Clara, como é que vocês veem, qual que é a importância da advocacia pro bono? Por que pro bono? Por que é tão importante fazer pro bono, pensar pro bono, falar pro bono? Vou desligar o microfone. Vamos seguir a mesma ordem? Então tá bom. Eu acho que faltou o Tasso comentar a vida dele, hein, gente? Vocês não sentiram essa falta no painel? Tá bom, vou lá, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou advogado, como falei no início, trabalho com direito ambiental e não queria fazer direito também não, viu, Bianca? Não direito, assim, meus pais são advogados, meu pai é advogado, minha mãe é advogada,
e eu tinha um combinado com as minhas irmãs de que ninguém ia fazer direito em casa. E aí eu quebrei o nosso pacto, fui ali o patinho feio e falei, não, vou encarar esse trem. Mas eu sempre gostei de causas sociais, eu fiz parte muito tempo do movimento escoteiro no Brasil, então a minha educação sempre teve essa coisa de sociedade e comunidade, né? O que você faz para a sua comunidade? Qual é a comunidade onde você está inserido, onde você está inserida? Então, durante todo o curso da faculdade, eu já tinha ciência de que eu queria seguir o caminho do direito ambiental, mas essa sempre foi uma inquietação minha, né? Bom, tá bom, quero estudar direito ambiental, quero trabalhar e ajudar de alguma maneira a melhoria, né, da qualidade de vida e do próprio meio ambiente no país onde eu moro, no mundo. Hoje a gente fala em direito, né, mudanças climáticas, isso tem tudo a ver com direitos humanos, mas eu sempre tive essa inquietação. Isso só não é suficiente, isso só não basta. E aí, acho que depois que eu voltei da Alemanha do doutorado, e foi aí que eu conheci, né, algumas de vocês pessoalmente, depois outras pelo grupo, que eu falei, não, então vamos fazer esse pro bono acontecer. O escritório já fazia, mas eu sempre quis mais, eu sempre fui uma pessoa muito inconformada, eu sempre acho que a gente pode melhorar nós mesmos, o nosso meio ambiente, a nossa comunidade, e aí eu tive a extrema felicidade de mesmo, né, em tempos de pandemia, estar num escritório com sócios e sócias que tem esse mesmo valor, né, que acho que todos nós aqui e todas nós, e toparam e falaram, não, vamos para frente, vamos fazer. Então, acho que a minha história aqui é um pouco da inquietação. Sou uma pessoa naturalmente inquieta desde que eu me conheço por gente. Então, é isso. Muito bom. E no fim, a gente se inspira muito, acho que do meu lado, ouvir cada trajetória, eu já conheci a trajetória da maioria, mas acho que inspira muito, né? Ouvir e pensar. Acho que um dos pontos, quando você pergunta, Tasso, por que fazer pro bono, né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o escritório, Bianca comentou um pouco da trajetória do Matos Filho e tal, e eu acho que é super bacana ouvir. E o escritório, por exemplo, eu lembro quando quando descobri que o escritório era signatário da Declaração Pro Bono para as Américas, desde 2004, se eu não me engano, e foi uma coisa do tipo, que lindo, Pro Bono no mundo, sendo expandido, no Brasil, enfim. Quando descobri as iniciativas do escritório em Pro Bono, no início da minha trajetória, lá em 2011, também foi um momento de encantamento, e eu acho que por isso dividiria a minha resposta em dois momentos. Porque os escritórios fazerem pro bono, porque isso gera um encantamento em quem trabalha dentro do escritório. Tenho certeza que se eu não tivesse visto o engajamento do escritório desde o início com as causas sociais, muito provavelmente eu não teria durado um ano de Tosini Freire. E, na verdade, foi isso que me encantava, a possibilidade de eu ir em projetos sociais, sempre fui desde o início da minha trajetória no escritório, e eu comentava, eu lembro a primeira vez que fui falar com as minhas chefes, pensando, vou falar, compensa suas horas depois, Clara, projeto de pro bono, responsabilidade social corporativa, compensa as horas, e a reação delas foi ao contrário, foi tipo, não, que máximo, óbvio, vai lá, não precisa compensar a hora não, vai lá fazer o projeto para o escritório, eram projetos institucionalizados, né, e isso foi o que me fez criar uma identidade com a casa. Então, eu acho que não existe outro meio para, hoje em dia, se manter bons colaboradores, ou boa parte dos colaboradores bons, do que trabalhando, você precisa trabalhar com causas sociais. Então, acho que esse é o primeiro ponto em relação às instituições. Em relação às pessoas, eu também me recordo que, no final da faculdade, nesse momento de crise, de onde está a minha função social, o meu TCC foi sobre a função social da advocacia. E muito inquieta, à época não havia regulamentação pro bono, fui assistir a audiência pública sobre a regulamentação pro bono, enfim, aquele foi o meu encantamento, já desde o final da faculdade. E eu acho que é por isso, né? Nós somos a profissão que tem uma função prevista na Constituição Federal. Se nós não nos atentarmos à nossa função, por que existimos, né? Porque, se não para produzir e contribuir para o acesso à justiça, e justiça tem que ser, não pode ser a justiça cega, né? A gente tem que desvendar a justiça, a gente tem que ser uma justiça consciente, uma justiça social, então faz parte da existência da nossa carreira. Então, não vejo outro caminho para sermos advogados, senão advogados conscientes e que geremos impacto social positivo.
Daí eu acho que um dos pontos que vale muito a pena destacar é que tudo, na essência, pode ser pro bono. O que eu quero dizer com essa frase? Você não precisa ter o pro bono, que é o estilo da Clara de fazer pro bono, ou do Tasso de fazer pro bono, da Helena, da Bianca, da Marina. Cada um de nós tem um estilo diferente e cada colaborador dos nossos escritórios tem um estilo diferente. Então, tem gente que gosta de fazer pro bono em tributário e orientar a ONG sobre, eu digo ONG, não é expressão técnica, mas é porque é a expressão popular, mas orientar a ONG sobre os aspectos de isenção, imunidade, etc. E a pessoa pira nisso, fica muito feliz de poder proporcionar ao terceiro setor isso. Tem outras pessoas que querem pensar em litigância estratégica, pensar em como contribuir numa estratégia de advocacy e pensar na causa ambiental ou social que vai ser transformada, e é isso que move a pessoa. Nesse espectro, depois tem infinitas possibilidades. Então, por exemplo, no início da minha trajetória, eu lembro que, da minha trajetória como coordenadora pro bono, eu achava que ou as pessoas se encantariam por tudo que eu tinha para oferecer, ou por nada. Então, se a pessoa não se encantava pelos temas todos, racial, gênero, LGBT, enfim, todos os temas que me encantam, eu sentia como se não fosse. Na verdade, cada pessoa tem o seu encantamento, né? Às vezes, não quer dizer que a pessoa antipatiza com as demais causas, mas quer dizer que brilha o olho de determinado sócio ou sócia o tema da pessoa com deficiência. E essa pessoa empatiza, busca também contribuir para as demais causas, mas é com essa causa que essa pessoa vai trabalhar com o brilho nos olhos, né? Então, eu acho que isso é super importante também, que o pro bono seja a possibilidade de você contribuir para aquilo que você reconhece como pessoa e também, claro, como instituição, que é essencial para a transformação social ou socioambiental. Se o seu olhar, Tasso, eu sei que de nós 4, ao menos, nenhuma de nós tem a mesma trajetória que você na parte ambiental, por exemplo. Olha a potência que tem de transformação do meio ambiente por meio da advocacia pro bono. A gente teve, por exemplo, um caso como amicus curiae, contra a extinção de determinadas proteções, da proteção de determinadas unidades de proteção ambiental, e foi muito gratificante para o nosso time ambiental, para o time de contencioso, para todos os colaboradores que trabalharam como amigos naquele projeto, e a gente conseguiu reverter a tendência que era de extinção, inclusive era de extinção sem julgamento de mérito do processo. O brilho nos olhos, assim, a possibilidade de contribuir para as causas por múltiplas formas, múltiplos mecanismos, e por meio do que a gente sabe, do que a gente estudou na faculdade, do que a gente desenvolve todos os dias, de todas as horas que a gente dedica à nossa vida profissional. É muito gratificante e tenho certeza que, e quando digo certeza, é porque brinco que não digo não para café virtual, sempre digo isso em todos os eventos, mas, e é verdade, a não ser que o mundo esteja desabando na minha cabeça, que pode acontecer que eu tenha que jogar para alguns dias depois, mas é o momento de ouvir pessoas diversas, de perceber os anseios, as ofertas, o que as pessoas têm para proporcionar, e muita gente tem esse ponto de exercer a advocacia pro bono, é o que transforma e faz com que a pessoa queira continuar na carreira. Não é nem só, às vezes, no escritório, é continuar na carreira. Então, acho que é impossível sermos instituições que hoje em dia não olhem para pro bono, e eu sei que vocês também, Tasso, já olhavam, mas essa proatividade, tenho certeza que vai fazer muita gente também brilhar ainda mais o olho com a possibilidade de se relacionar com o escritório. Acho que do meu lado era isso. Super obrigado, Clara. É muito verdade. A gente lançou internamente, né, o nosso lançamento para o pessoal do escritório foi no dia 11 de agosto, né, o dia da advocacia. E, assim, o comentário inicial, né, todo mundo... Gente, tem mais gente no pro bono do que no happy hour do escritório. Então, assim, para mim foi uma felicidade incrível. Eu não imaginava, sinceramente, não esperava. E aí você vê, né, isso. Eu falava, poxa, gente que eu nem imaginava que poderia se interessar pelo assunto, estava lá, não, eu quero participar, eu quero fazer. Então, enfim, eu estou realmente aqui, não é da boca para fora, eu estou esbanjando felicidade. Mas aqui eu estou curioso para ouvir a Marina também.
Ah, gente, eu acho que esse interesse que vocês estão falando, ele acaba decorrendo, né, de um momento, eu acho que não só global, eu acho que o aspecto global e o aspecto aqui mais do nosso país. Assim, global, eu vejo um movimento realmente muito forte de pensar em responsabilidade socioambiental, de modo geral, né? Então, assim, a gente pensar como empresa ou, enfim, como pessoa física, como que a gente se posiciona no mundo de uma forma mais responsável. E aí eu acho que, enfim, a advocacia pro bono é a nossa forma que nós, advogados, como a gente consegue dedicar um pouco do nosso trabalho dentro desse cenário macro. E eu acho que aqui no Brasil, né, isso fica ainda mais intensificado, porque, enfim, não é novidade para ninguém que nós somos um país extremamente desigual, né? Então, eu acho que, enfim, uma coisa que incomoda, deve ter incomodado todos nós em algum momento, é como eu viveria num país como o meu, no topo de todos os meus privilégios, sabendo de todas as informações que eu tenho, de todos os acessos que eu tenho, e sabendo que tem alguém que não tem isso, que não tem esses acessos, como não fazer isso uma parte do meu dia a dia. E de formas diferentes, né? A gente está aqui, cada uma, enfim, somos coordenadores, enfim, mas isso pode ser feito de formas diferentes, né? Mas eu vejo a advocacia pro bono e a importância da advocacia pro bono um pouco nisso, assim, com o nosso posicionamento frente à sociedade, assim, né? Como que a gente consegue contribuir para a sociedade de uma forma mais justa mesmo, participando, se responsabilizando, né, assumindo a nossa parcela de responsabilidade com relação a tudo que está acontecendo no mundo, enfim, e aqui no micro no país também. Então, eu lembro muito do meu primeiro mutirão jurídico que eu fui, que eu ficava até com um receiozinho, assim, de tipo, ai, gente, será que eu vou conseguir responder todas as perguntas? Porque, assim, eu só sei contencioso cível, ai, meu Deus. Mas, assim, quando você vai lá e você vê, é ali que você se depara, óbvio, cada um tem o seu clique, mas ali que eu peguei e falei, gente, não, é um nível de desigualdade, de falta de informação, e que a gente falta de acesso, assim, realmente, e aí a gente passa de novo pelo conceito da função social do advogado, né, e pensar como que eu posso contribuir, qual que é o meu papel aqui para tentar promover uma proteção de direitos básicos, promover uma garantia de direitos fundamentais, e como que eu posso, de uma forma ativa, construir uma sociedade mais igualitária, né. Então, eu acho que a advocacia pro bono, ela passa por isso, a importância dela, hoje em dia, aqui no Brasil, essa pergunta acaba até sendo retórica, porque a gente tem uma demanda muito maior do que a oferta, a impressão que me dá. Acho que nessa pandemia, inclusive, isso, para mim, ficou muito escancarado. Eu tive vários clientes aqui que vinham. A gente sempre pergunta algumas coisas, né? Ah, você já tem algum outro processo? Como é que está a sua situação? Muitas já tinham passado pela defensoria, estavam esperando numa fila de muito tempo. A defensoria que faz um trabalho sensacional, mas que, infelizmente, realmente não tem como, né, dar conta de tudo. Então, é sensacional a gente estar aqui agora falando de escritórios de advocacia, da iniciativa privada, para falar, não, a gente está nessa aqui também, temos a nossa responsabilidade, a gente tem munição aqui para ajudar. Eu fico arrepiada, gente, da gente estar aqui junto, se juntando mesmo para falar, não, a gente consegue, com as nossas habilidades aqui, fazer a diferença, fazer alguma coisa. Então, enfim, acho que é um pouco disso. Super bacana, você falou de responsabilidade socioambiental. Essa foi uma coisa que eu pensei muito, né, quando a gente falou, bom, vamos institucionalizar, né? Eu pensei, bom, seja função social, seja qualquer a motivação, né, clara, das pessoas que são diferentes. Pensei isso, eu falei, bom, hoje não se discute outra coisa, né? O tal do ESG, tá todo mundo aí, você abre o jornal, rede social, só se fala nisso, né? Então, eu acho que assim, querendo ou não, eu concordo com você, Maria, quando você falar, é uma pergunta retórica, e é verdade, né? Uma amiga minha vai casar, ela é advogada nos Estados Unidos, e eu estava contando um pouquinho para ela, ela falou, nossa, mas tem que discutir a importância, é tão óbvio. Eu falei, não, mas apesar de ser uma pergunta retórica, é muito importante a gente estar aqui, ó, fiquei arrepiado também agora, que nem você, estar junto e estar discutindo esse assunto, enfim, super, super essencial. Bianca, com você. Concordo totalmente com todas as colocações, acho que é uma afirmação necessária, né? Constantemente necessária,
E vou aqui talvez tentar compartilhar alguns pensamentos que eu acho que, né, essa angústia que nos dá de ver que a demanda é gigantesca no Brasil, né, que por mais que a gente coloque, né, muito esforço e muitas pessoas dos nossos escritórios em conjunto trabalhando, isso não é suficiente, né, e eu acho que, enfim, uma demanda tanto em termos numéricos, quanto, como a Marina bem colocou, de acesso à informação, né, de linguagem, de estabelecimento ali, às vezes, né, é muito chocante isso. Acho que até por isso a importância da gente ter sempre os parceiros, as clearing houses, as organizações que até possam apoiar nessa tradução entre o cliente final, né, e nós que estamos nos escritórios trabalhando. Mas uma das reflexões, eu acho que aí tem bastante a ver com o que esse momento está colocando aqui, e eu não quero esvaziar, né, a concretude do nosso trabalho, mas acho que a gente tem que olhar também o aspecto simbólico, que é ter Matos Filho, Tosini, Felsber, WZ, Machado Meyer, né, atuando em favor de organizações e pessoas que jamais conseguiriam entrar nesses escritórios e fazer uma contratação de uma advocacia de alta qualidade, como que a gente é capaz de oferecer. E aí trazer esse aspecto simbólico, não no sentido de nos colocar como, nossa, salvadores da pátria. Eu até tenho uma certa birra com a expressão pro bono, preciso confessar, e eu demonstrei essa birra logo que eu cheguei no Matos Filho, porque essa coisa para o bem, um pouco maniqueísta, assim, nós os fazedores do bem, atuamos pelo bem. Eu não sou muito dessa turma, acho que até os anos aí eu fiz mestrado em filosofia do direito e tal, teoria crítica, aí você fica muito crítica para tudo, né? Mas a gente até sugeria, assim, nas nossas apresentações, a gente colocar a perspectiva de para o bem público, né? Pensando em perspectiva pública, eu acho que até a experiência também com política pública me faz sempre pensar em lugares assim, como que a gente consegue fazer mais, né? E ter um impacto maior do nosso trabalho. O impacto maior do nosso trabalho não necessariamente vai ser numérico, não necessariamente vai ser X casos atendidos, tantas demandas resolvidas, vai também, que não significa que a gente não deve olhar para isso. No caso dos escritórios, a gente bem sabe, a métrica é a métrica das horas dedicadas, né? Mas você vai falar com movimentos, organizações, não, dedicamos 1000 horas para o seu caso. Diz assim, ok, e o meu problema foi resolvido? Né? Mas é uma métrica importante até para ver em termos de performance, da divisão, engajamento das equipes, enfim. Mas acho que a gente pensar nesse aspecto simbólico, acho que sobretudo num judiciário que é extremamente conservador e que fecha as portas para a realidade da sociedade brasileira, né? Para instituições que sempre privilegiaram determinada classe no Brasil. Então, quando a gente se coloca, né, na defesa, e isso é muito bonito da advocacia, né, eu acho que essa função social, eu coloco em defesa de pessoas que não poderiam, né, remunerar esses trabalhos, mas oferecendo a melhor defesa, levando aos tribunais, né, colocando a institucionalidade dos nossos escritórios em favor de causas sociais relevantes, né. Esse é o turning point, essa pode ser isso que eu venho pensando cada vez mais, é aí que está a importância e a potencialidade do nosso trabalho, né? Então, a gente já teve que a gente atuou agora elas estão suspensas, mas a gente atua em audiências de custódia, fazendo defesa de presos em flagrante, levando os habeas corpus, levando o caso para o STJ, levamos para o STF, né, de prisões de pessoas que estavam presas e que não precisavam estar presas. E a gente tem um contingente de 40% da população carcerária brasileira de presos provisórios e muitas vezes por motivos, né, e por crimes absolutamente banais e muitos deles primários, né, que simplesmente estão nessa mesma rota de vir de uma condição de vulnerabilidade, terem seus pais que foram, né, também tiveram passagem pelo sistema de justiça criminal. Eu lembro era muito comum a gente ter namoradas grávidas, né, de atendidos presos, e eu ficava sempre imaginando, meu Deus, essa criança vai nascer, né, e essas namoradas eram incríveis, porque elas conseguiam todos os documentos, eu queria contratar todas de estagiárias, assim, porque era um fenômeno, a agilidade de como elas conseguiam, né, se mobilizar, e lembro, a primeira vez que a gente foi fazer a atuação nas audiências, o sócio da nossa área, né, de penal empresarial foi até lá, né, para fazer uma audiência de custódia, depois o Quiroga foi fazer um despacho no TJ, de um caso de um HC, de um dos nossos atendidos. E isso tem um grande poder simbólico, né? Isso está dizendo, a gente está dizendo para o judiciário, a gente está colocando aqui, tem
tentando descortinar muitas injustiças que acontecem cotidianamente. Então, acho que isso é algo para a gente ter sempre introjetado, da potencialidade do nosso trabalho, né, para a gente também não se frustrar, né? O atendimento agora a gente faz já há algum tempo de mulheres em situação de violência. É lamentável, não param de chegar casos. O que já nos faz ter que pensar de forma estratégica, como que a gente vai dar a melhor saída para isso, né? E aí conversa com a Defensoria Pública, pensa quais são as principais agendas de advocacy, como a Clara bem colocou, como que a gente faz, né, como a gente pensa estrategicamente o melhor uso dos nossos recursos num país de tanta demanda e de tanta necessidade. E não é pouco, né? Então, enfim, compartilhando aí as reflexões que me acompanham constantemente, que orientam até um pouco, né, a direção dos nossos trabalhos, para que a gente evolua mesmo e reforce a importância da advocacia pro bono no Brasil. Com certeza, e isso que você falou, né, Bianca, pessoas que nunca teriam acesso, né, a grandes escritórios, enfim, esse trabalho de alta qualidade. Eu não tinha pensado, você estava falando aqui, eu já estava filosofando, já estava viajando, falei, nossa, parece um simbolismo, mas é um simbolismo de peso, né, de você realmente se posicionar e mostrar que, né, eu dentro aqui do meu privilégio, eu estou vendo o privilégio, né, como a Mariana falou, e vou lutar contra essa falta de privilégio. E aí fiquei pensando, bom, Helena, não quero aqui mudar a pergunta, mas estou muito curioso de saber, né, alguém que, como você falou, eu vim, né, do terceiro setor, enfim, estou super curioso para ouvir a importância da advocacia pro bono. Claro, hoje você está aí no Machado, mas se você puder trazer essa perspectiva aí de quem foi atendido, eu, enfim, estou aqui super curioso de te ouvir. Claro. A minha resposta vinha até um pouquinho ao encontro do que você falou agora, Tasso. Porque, enfim, claro, eu não tenho a perspectiva do advogado, né, ou da advogada para falar sobre isso, mas quando eu estava no terceiro setor, eu via a diferença que isso fazia, e olhando muito aí para as organizações do terceiro setor, né, porque a minha experiência é nesse lado, e hoje também segue aí, porque o Machado Mery faz pro bono para organizações sem fins lucrativos, não para pessoas físicas. Então, acho que a Marina e a Bianca, Clara, se eu estiver falando besteira, me fala, mas acho que elas têm mais experiência institucionalmente falando mais com pessoa física, enfim, aqui no escritório a gente tem esse viés da pessoa jurídica, né? Então, quando eu estava do outro lado, eu via como isso fazia diferença, porque o impacto que uma assessoria jurídica paga tem no orçamento de uma organização do terceiro setor, que não tem as condições necessárias em tantas outras áreas para alcançar os seus beneficiários, assim, é essencial isso, né? Então, acho que em todas as organizações, em todas as frentes de atuação, e aí a gente fala desde meio ambiente, social, educação, cultura, enfim, todas essas frentes, entre tantas outras, a diferença que isso faz para que esse foco orçamentário, que já é tão pequeno, né, e recebe um repasse aí tão pequeno quando recebe, e também tem uma dependência aí da iniciativa privada, o quanto isso faz diferença, né? E olhando aí pelo lado da comunicação social, enfim, eu sempre conversei muito com as organizações. Acho que isso é uma premissa que eu uso até hoje aqui no escritório, de quando a gente assume um novo caso pro bono, a gente faz quase um de frente com Gabi, assim, com a organização, para poder entender como que começou aquela organização, né? O propósito de quem ou de qual grupo está por trás daquilo, de onde que veio aquela ideia, qual é o objetivo, quais são os beneficiários, onde que vão atuar. Então, para a gente entender de fato de que forma que a gente pode ajudar, e não só por meio do pro bono, mas acho que também ligando todos os pontos que a gente tem aqui, né, de voluntariado, de investimento social e leis de incentivo. Então, quais são as ferramentas que a gente consegue unir para apoiar essas organizações, né? E acho que um dos pontos principais que a gente consegue trabalhar aqui é formar essa rede de relacionamento entre essas organizações também, né? Porque da mesma forma que a gente está aqui unindo esforços entre os escritórios para contribuir com elas,
a gente contribuir com esse dar as mãos aí entre elas e a gente também é muito importante, né? Porque essa aproximação é fundamental para que, de fato, os beneficiários tenham um resultado que precisam ter e que essas organizações consigam ter forças para fazer isso, né? Então, acho que esse período de pandemia, assim, foi um grande exemplo para isso, para a gente conseguir, né, dar uma orientação de para onde ir, como fazer e tudo mais. Acho que isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo que, olhando aí pelo lado dos advogados, das advogadas, posso estar falando besteira também, mas com todos que eu converso, quando você pergunta por que você foi fazer direito, né? Por que você escolheu essa faculdade? Porque eu queria fazer uma diferença, porque eu queria fazer a justiça, porque eu queria colocar minha mão na massa. E aí, de repente, você vai lá naquele caminho tradicional que está todo mundo indo, aí você se vê num escritório, numa empresa e tudo mais, e aí você fala, poxa, o que eu vou fazer? Tipo, ou iniciativa privada, ou terceiro setor, né? Ou poder público, para onde que eu vou? Onde que eu consigo colocar um pouquinho de mim entre, beleza, eu quero ter uma carreira, mas eu também não quero deixar meu lado do propósito, do social de lado, e cada vez mais isso vai vir como um combo por uma questão geracional, né? As pessoas não chegam mais em nenhum lugar sem propósito. Então, eu acho que a gente, dentro dos escritórios também, conseguindo dar esse caminho, lógico que aqui nós, como coordenadores, temos aqui no dia a dia de conhecer as organizações, dividir os casos, botar a mão na massa nos casos, né, vocês, e tudo mais, mas eu vejo muito isso, assim, quando chega um caso aqui que tem um tema específico e a gente compartilha com o nosso grupo de associados, sócios, estagiários e tudo mais, e tem um tema que brilha aos olhos, tipo, a galera vai à loucura, assim, sabe? Aquela coisa, não, eu quero esse, eu quero aquele, e daí a gente já faz isso, já faz aquilo, e a gente pode fazer uma pesquisa sobre isso também, e depois vai que vira um advocacy. Então, além de tudo, às vezes eu me sinto Papai Noel também, sabe? Porque é você chegar para a pessoa e falar, toma aqui o seu presente no meio do ano, não precisa só esperar chegar lá em dezembro, sabe? Então, putz, é muito legal, assim. E Bianca, eu vou te falar que, assim, eu estava aqui pensando na resposta enquanto vocês estavam falando, e a primeira coisa que eu pensei foi, a resposta do porquê pro bono está na etimologia da palavra do para o bem, né? E pode ser que seja cafona, ou pode ter toda uma discussão filosófica, mas, enfim, como eu estou também do outro lado, eu sempre penso isso, tipo, poxa, é isso, assim, é para o bem de todos, assim, e é para o bem desde uma coisa um pouco altruísta, que assim, putz, eu vou fazer isso, eu vou me sentir fazendo bem para alguém no meu dia a dia, e o outro vai receber aquilo, e vai receber aquilo com a maior alegria do mundo, assim. Tem organizações que eu converso, e a gente sempre busca, né, um feedback tanto do serviço que foi feito, né, assim, em relação ao relacionamento com os advogados e com as advogadas e tudo mais, até, de fato, a essência ali do direito que foi aplicado. E as pessoas, é isso, elas são sempre tão gratas, as organizações são tão gratas, e depois sempre trazem o resultado, tipo, poxa, agora a gente conseguiu isso, isso e isso, e agora tal coisa, e depois tal coisa, daí você fala, gente, assim, tipo, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, sabe? É o nosso trabalho, tipo, que alegria fazer isso. Então, enfim, acho que é isso. Total, Helena, não quero dizer nada do mal, não, é só porque eu dou umas causadas de vez em quando. Eu vejo que parte do meu job description é dar umas causadas, você sabe? Mas precisa, né, Bianca? Acho que se não tiver isso, né, se não tiver pessoas causando, questionando, porque não é fácil, né? Eu vejo, por exemplo, eu sabia no Felsberg que todo mundo queria fazer pro bono, e foi 2000, voltei 17, 18, são aí 3, 4 anos para... Não, então vamos fazer uma coisa direito, né? Porque se é para fazer, a gente tem que fazer direito, né? Então, e aí né, com o lançamento, aí é que eu vi, eu falei, gente, dá trabalho, mas é isso que a Helena falou, é muito gratificante, né, Helena? Quando você vê, enfim, a gente tem aqui o pro bono, a nossa ideia é aumentar, mas, né, dos clientes pro bono que a gente atende, quando você conversa, ele fala, nossa, obrigado, a diferença que vocês fizeram foi essa, aí você começa a ter uma dimensão e a gente entra em impacto, enfim, nossa, dá para ficar aqui trocentas horas conversando, como a gente já são 6 horas,
Queria encaminhar para a terceira e última rodada. Eu vou até colocar uma pergunta que a gente recebeu, que eu acho que se encaixa, mas queria ouvir um pouquinho de vocês agora das instituições, né? Acho que a Clara falou isso, a Bianca, todo mundo falou. Então, temos nós, né, pessoas aí engajadas no pro bono, a Clara falou, né, eu não ficaria no escritório se não tivesse. E que bom que tem um escritório que falou, não, vamos fazer pro bono, vamos fazer direitos humanos, e reteve a Clara aí para fazer esse trabalho incrível, assim como a Marina, o WZ, Helena Machado Meia, Bianca Matos Filho, e agora aqui no Felsberg. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho, queria ouvir um pouquinho de vocês, vou falar também no final um pouquinho do Felsberg, como é que é o pro bono nas instituições de vocês, né? A Helena falou que, e aí para adiantar aqui no Felsberg também, a gente vai começar pelo menos só com pessoas jurídicas, né, instituições sociais sem fins econômicos, como diz o OD, por enquanto não vai ser diretamente pessoas físicas. Então, eu queria entender um pouquinho como é que funciona o programa nas instituições, né, nos escritórios de advocacia onde vocês trabalham, para quem está assistindo a gente saber, né, bom, esse assunto procura a Marina, procura a Clara, enfim, para a gente ter aqui, fazer a divulgação, porque, né, querendo ou não, graças a essas instituições que a gente está aqui, que a gente consegue fazer todo esse trabalho. E aí a pergunta que eu falei que eu ia incluir, se vocês conseguirem, porque eu acho que tem a ver, olha a pergunta que interessante. Qual o maior marco na história de vocês com o pro bono? Então, se tiverem aí um marco, uma lembrança, algo que marcou, se quiserem já e puderem dividir com o pessoal, já super agradeço. Com certeza. Bom, acho que em relação ao nosso pro bono, a gente tem um lema que é, uma vez parceiro pro bono, parceiro para toda a vida, entende? Então, a gente não cria parceria pensando em, estou precisando elaborar um estatuto, e daí resolve em poucas horas de trabalho. A gente sempre pensa em como a gente, com o nosso conhecimento jurídico, consegue contribuir para a organização mitigar os riscos da sua atividade, ter segurança enquanto a sua estrutura, e também maximizar o impacto que gera. Então, sempre esses 3 pontos essenciais. E, claro, tem organizações que têm mais demandas institucionais, outras que têm mais demandas de articulação com a causa social, mas sempre nossa linha mestra engloba as 3 perspectivas no atendimento de cada uma das nossas organizações parceiras, e são mais de 80, só nos últimos 2, 3 anos. E vejam, assim, a cada ano a gente tem, agora eu devia ter levantado o número para o painel, mas a gente tem muitas organizações e não dobra o número de um ano para o outro, né? Porque a nossa perspectiva é que se mantenha. Tem algumas que a gente atende mais num ano, menos no outro, enfim, mas a perspectiva é sempre de parceria de longo prazo. Agora, um ponto que para a gente é muito caro, acho que são 2 pontas. A Helena mencionou, a gente de fato não conduz casos em ação judicial de pessoas físicas. Esse não é o nosso foco. Mas a gente entende também que os projetos devem ser articulados de acordo com a demanda da ponta, né? Então, a gente nunca chega com uma solução pré-moldada, é sempre uma solução construída em conjunto e alinhada com a necessidade, o anseio do cliente ou do público-alvo. Então, por exemplo, a gente lançou em 2019 um projeto que é de mutirões de atendimento jurídicos em Heliópolis. E foi super bacana, foi criado em parceria com a UNAS, que é uma organização local, com o Instituto Pro Bono, com o Facebook, e muito desenvolvido artesanalmente, de acordo com os anseios daquela comunidade. Quais eram as principais demandas? É previdenciário, mas a gente no escritório não tem previdenciário para pessoa física, a gente tem previdenciário para empresa. Então, vamos dar treinamento, a gente deu treinamento, criou manual, guia, orienta, cria, enfim, para os advogados estarem capacitados a dar orientação em seus campos de experiência civil, penal, enfim, trabalhista, mas também um previdenciário, que era um tema essencial para eles. Então, a gente sempre desenvolve de forma artesanal. Outro exemplo de atendimento que envolve pessoa física. A gente, como tinha mencionado, a gente não litiga interesse individual e nem institucional. Então, nós temos um lema de não levar ao judiciário uma ação de cobrança de um contrato de uma organização da sociedade civil. A gente vai para o judiciário para litigância estratégica. De uma forma muito consistente em diversos casos, com os mais diferentes temas. Essa semana, na segunda-feira, completaram 100 dias de Jacarezinho e ingressamos com uma ação judicial pleiteando a reparação à comunidade de Jacarezinho enquanto titular de direitos. Não é a indenização e a reparação às pessoas
físicas que foram mortas e suas famílias, mas sim a comunidade. É o direito de você saber que você pode dormir sem ter medo de que vai entrar uma bala perdida na sua casa. É o direito de você não ter que caminhar na comunidade e ver uma poça de sangue e ter medo de que seus filhos saiam de casa com esse temor. Então, é uma reparação à coletividade. E a gente sempre pensa, o exemplo dessa ação é para demonstrar que para a gente o lema é pensar na causa em si. E foi assim que a gente construiu o mutirão, é assim que a gente pensa em cada material que a gente produz, quando a gente elabora projetos de lei, quando a gente desenvolve frentes de conscientização do judiciário. E no tema da pessoa com deficiência, acho que é um outro exemplo interessante, porque a gente foi pensando, é importante avançar nos direitos das pessoas com deficiência, e a partir disso diversas frentes foram desenvolvidas, inclusive com pessoas físicas. E a gente não litiga em interesse individual, então a gente treinou advogados do Instituto Pro Bono, treinou as famílias que seriam atendidas, então orientando elas sobre os seus direitos, elaboramos um modelo de petição e conectamos as duas pontas para que eles pudessem receber o atendimento das pessoas, dos advogados, pessoas físicas, e as pessoas físicas familiares pudessem ter acesso à justiça adequadamente. Então, a gente sempre pensa de uma forma dentro das nossas potencialidades, cientes das nossas limitações. Então, por exemplo, direito de família, a Marina, com certeza, é a pessoa com WZ mais adequada para falar sobre. Direito ambiental é o Tasso, enfim, cada uma de nós, Helena com cultura, Bianca com determinados aspectos da política pública, e cada um de nós vai pensando nas suas potencialidades e englobando isso dentro dos nossos pro bonos. Claro, ouvindo, acho que escuta ativa, essa é uma última dica que daria, escuta ativa é um valor dos direitos humanos, e isso é essencial para se desenvolver um bom pro bono. Então, a gente tem que ter escuta ativa, que a Helena mencionou em relação às nossas organizações, para saber as necessidades delas, e, ao mesmo tempo, uma escuta ativa com os nossos colaboradores, para conseguir desenvolver algo que esteja alinhado com os dois valores. Acho que é isso. Obrigada. Incrível, incrível. Estou aqui ouvindo. Daqui a pouco estou com um caderninho aqui só anotando. Incrível. Vou passar para a Marina e efetivamente pegar meu caderno e minha caneta, Marina. Bom, falando um pouquinho aqui do WZ Social, enfim, como eu contei para vocês, né, eu comecei a trabalhar como coordenadora do WZ Social esse ano, mas o WZ Social ele é mais antigo, ele nasceu lá em 2018, acho que acredito, assim, conversando com a Vânia, veio de um desejo dela, eu acho que essa inquietude que todos nós sentimos, né, de falar, olha, eu tenho aqui um conhecimento, eu tenho aqui um escritório de advocacia, não é possível que eu não possa disponibilizar um espaço, dedicar algum profissional para trabalhar em prol das famílias em situação de vulnerabilidade, né, então, juntou a vontade da Vânia e dos sócios na época, com a Marília Golfieri, que eu acho que não está aqui, mas enfim, é uma querida por nós todos, e aí dali surgiu o WZ Social. A gente faz o atendimento desde então, né, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, enfim, no começo a gente até conseguia fazer um atendimento de pessoas jurídicas um pouco mais completo, podemos dizer assim, porque a gente tinha que era também de societário e tributário, mas recentemente a gente passou por uma cisão, então estamos só agora com contencioso civil e arbitragem, mas enfim, continuo aqui com direito de família, atuando bastante, mas enfim, a gente também atua com pessoas jurídicas, e também com advocacy, né? Então, assim, eu acho que a nossa conexão, ela acaba sendo, claro, nessa atuação dos casos específicos e individuais, das demandas pontuais, mas também pensando numa coisa mais macro também. Então, assim, a gente sempre tenta fazer essas conexões com, enfim, as ONGs e tudo, até para entender quais são as demandas e como e onde a gente consegue atuar e ajudar. Pensando nas nossas potencialidades, pensando nas nossas limitações, às vezes o escritório também, o WZ, ele é uma empresa B, então, sendo uma empresa B, a gente consegue também, às vezes, fazer conexões e pontes, então, às vezes, o nosso trabalho não é nem a gente mesmo que vai estar lá atuando, mas, às vezes, fazendo as pessoas darem as mãos e conseguirem ali, enfim, desenvolver o trabalho que elas precisam. Mas hoje, realmente, o carro-chefe aqui, que a gente mais desenvolve, acaba sendo com pessoas físicas mesmo,
porque a gente tem essas parcerias, os nossos parceiros também acompanham a gente desde lá do comecinho e não largam mão, porque eu acho que essa gratidão que acaba rolando, né, que quando a gente surge um escritório de advocacia que fala assim, não, vem cá, deixa eu te ajudar, vamos lá, deixa eu entender, e deixa eu ser seu parceiro, isso é uma coisa que realmente gera uma filiação muito forte, né, então a gente tem os nossos parceiros desde sempre, e a nossa proposta é também atuar, enfim, ajudar ali na perna jurídica, digamos assim, né? Então, por exemplo, tem o Bem Querer Mulher, que é uma instituição que ajuda mulheres em situação de violência doméstica, e elas têm lá assistentes sociais e psicólogos, e elas sentiam muita falta da perninha aqui das advogadas, dos advogados atuando, né? Então, a gente acaba que não faz só o serviço de orientação, mas também a gente pega os casos, e lá fui eu aprender, gente, e para delegacia, eu contencioso civil, fui bater em delegacia para poder fazer pedido de medida protetiva, enfim. Então, a nossa atuação, ela acaba passando por aí, a gente, então, trabalha com pessoas físicas, pessoas jurídicas, fazemos advocacy, dentro do que a gente consegue aqui desenvolver dentro dos nossos trabalhos. E agora também uma pergunta para finalizar, na verdade, respondendo a pergunta do que foi um marco para mim dentro da advocacia, dessa minha atuação pro bono, né? Eu tive 2 casos, assim, que mexeram bastante comigo. Foi o caso de uma estudante que ela fazia, né, ela tinha passado num curso técnico, pela cota que ela tinha ela tinha feito a vida dela toda escola pública, então ela tinha passado pela cota, só que aí na hora dela fazer a inscrição, ela não levou o comprovante das matrículas e tudo e tal. Eis que esse caso chega pra gente, ela tinha perdido a oportunidade, o gap lá de fazer a matrícula, e ela, então, teria perdido ali o direito dela, porque ela não tinha aquele comprovante lá de que ela tinha sido estudante de escola pública, sendo que, detalhe, ela havia passado, mesmo que não fosse pela questão ali da cota, né? Ela tinha tido nota suficiente para passar, mesmo que não fosse pela cota. A gente, então, entrou para atuar no caso, chegou para a gente, tudo. Na época, eu não trabalhava no pro bono, e eu fui envolvida porque, em primeira instância, perdemos. E aí chegamos para gravar, já era aquele frisson, a Bianca que também trabalha com caso de pessoa física, é um negócio que você se envolve, eu falei, gente, tem que gravar, tem que despachar, esse negócio tem que rolar, e conseguimos reverter, e ela foi matriculada, então, no curso técnico que ela havia passado. Assim, o áudio, eu até fico um pouco emocionada, assim, o áudio da mãe dela, da Marcela, agradecendo a gente por essa nossa atuação, foi uma coisa que eu assim, às vezes, quando eu tô triste, assim, eu dou play no áudio, sabe, assim, para falar, é por isso que a gente está aqui, tem dias difíceis, tem dias melhores, dias piores, mas é esse tipo de coisa que impacta, que faz a gente continuar. E uma outra recente, assim, se vocês me permitem, mas é bem rapidinho, que também mexeu muito comigo, é porque, assim, realmente na pandemia, essa atuação com mulheres em situação de violência doméstica foi uma coisa que decolou muito. A gente vê aí, não é também segredo para ninguém, tá todo mundo também meio envolvido nessa questão de mulheres em situação de violência doméstica, denunciem, né, e tudo, e a gente aqui na ponta ajudando essas mulheres enfim, irem atrás dos direitos e serem protegidas. E aí eu tinha uma cliente que o ex-companheiro dela não saía da casa dela por nada nessa vida. Não saía, eles ali, um conflito eterno, ele já tinha batido nela, era um negócio super complicado. E eu fiz o pedido autônomo de medida protetiva e consegui o deferimento do afastamento dele do lar. Mas assim, aí, gente, vem a decisão e a prática, né? E aí, para tirar esse cara da casa? E aí, quando finalmente eu recebi a notícia de que ela me ligando, chorando pra caramba, falando que a polícia tinha tirado ele da casa e que ela ia conseguir dormir em paz, também foi uma coisa que mexeu muito comigo. Então, enfim, dentro de todas essas atuações aí que eu comentei aqui, que o WZ Social tem, e, enfim, a gente sendo uma área 100% dedicada, né, que, enfim, não sou eu, obviamente as minhas Maria Luísa, Kathleen, estou vendo que estão por aqui, enfim, temos outras profissionais dedicadas e o escritório também acaba sendo, os outros advogados acabam se envolvendo, mas temos aqui nossa prática dedicada 100% para isso. Dentre todas as nossas atuações aí, eu acho que essas atuações de pessoas físicas são as que mexem um pouquinho ali mais com o nosso emocional, então foram essas duas que me marcaram mais recentemente.
para ver aqui na cara mesmo, ficou até emocionante. E é emocionante, né? E é emocionante. E antes de passar para a Bianca, só queria deixar aqui um beijo para a Marília, né? Eu contei para vocês da minha inquietação, mas ali acho que o mosquitinho que me picou e falou, não, agora você entra no Pro Bono e não tem como voltar atrás, foi com a Marília, enfim, incrível, quando ela estava no WZ, então queria deixar aqui meu beijo grande para ela, e aí ouvir a Bianca. Marília, muito querida mesmo, reforço o beijo. Muito bom te ouvir, Marina. Bom, a gente hoje no Matos Filho está dividido meio a meio em métricas mesmo, número de horas. Então, metade das nossas horas são dedicadas ao fortalecimento de organizações da sociedade civil, e é esse o trabalho que o escritório já faz há 20 anos, né? E tem inclusive uma prática também dedicada às organizações. E agora, né, nos últimos anos, a gente chegou a 50% das horas a pessoas físicas também, em algumas causas, né, que foram identificadas, tem relação também aí com as nossas políticas de diversidade, responsabilidade social. Helena, acho que muito na linha do que vocês fazem também no Machado Meia, então, a nossa área de direitos das mulheres, direitos de refugiados e imigrantes, direitos LGBTQ e a mais, direitos étnico-raciais, mais recentemente, e aí a gente vem desenvolvendo um foco bem concentrado nessa frente, e a parte do sistema de justiça criminal, especificamente com atuação nas audiências de custódia, e também com muita pesquisa que a gente produziu sobre esse tema, enfim, sobre esse tema. E aí, quando eu apresento até o nosso Pro Bono, tem uma outra caixinha, exato, Maria Eduarda, temas muito importantes. Quando eu apresento, primeiro eu sempre faço uma provocação de que para cada um desses temas há um indicador alarmante no Brasil a respeito, ou alarmante ou desconhecido, né, no caso de refugiados, por exemplo, ou alarmante. Então, acho que teve uma identificação de quais pautas e agendas a gente poderia identificar, a gente identificava como urgentes e relevantes e poderia contribuir. E tem uma última caixinha, como eu vinha dizendo, que são os outros DH, outros direitos humanos, que chegam nas solicitações de organizações de várias frentes. Meio ambiente, pessoa com deficiência, cada vez mais, a gente até fez um levantamento, está com vários clientes agora relacionados a essa frente também, claro, aqui. E agora a questão climática também, eu estou super feliz de ver uma juventude super engajada com a questão do clima, estou aprendendo um monte com os mais jovens, sobre como o clima perpassa todas as demais discussões, né, de direitos humanos, enfim, e aí uma variedade grande que a gente também acolhe, mas estamos buscando desenvolver expertise e especialidade nestas anteriores que eu mencionei. E aí a gente tem uma estrutura que facilita isso, porque hoje o 100% Pro Bono do Matos Filho é uma prática, está organizado como uma prática, um time com 6 advogadas e estagiárias, e mais 3 estagiárias, e então cada uma consegue, né, já vem de um histórico, ou consegue se dedicar e aprofundar nesses temas, para que a gente desenvolva cada vez mais um compromisso mesmo, né, de oferecer assessoria nessas frentes. Isso também, no paralelo, assessoria às organizações que já trabalham com esses temas, então a gente busca, né, para usar o termo, a tradução do anglicismo, endereçar essas temáticas dessas diferentes formas, atendendo a pessoa física, fortalecendo as organizações, fazendo produção de conhecimento, publicando pesquisa, advocacy, litígio estratégico, né, buscando atender aí todas as frentes. Sobre os marcos, é difícil, eu também fico dividida, e Marina, de fato, essas histórias de pessoa física, elas mexem muito, assim, eu lembro, enfim, tem essa história dessa mesma audiência de custódia que a gente foi fazer, essa primeira vez que a gente assumiu todos os flagrantes do dia, eu lembro que as mães, as namoradas, sempre as mulheres, né, as mulheres lá esperando, né, sempre assim, né, estão ali do lado de fora, preocupadas com seus filhos, com seus companheiros. Mas essa mãe, eu lembro que depois ela ficava mandando para a gente diariamente o Deus abençoe e os bom dias no grupo ali de WhatsApp que a gente tinha. E uma vez teve uma história engraçada, porque ela falou, olha, eu peço toda noite a Deus que abençoe todas vocês, que abençoe o prédio do Matos Filho, que abençoe... Aí eu até brinquei com todo mundo, eu falei, gente, estamos todos muito bem protegidos, porque, né? Mas era um agradecimento tão genuíno, o filho dela estava com ela em casa, né?
e de fato, assim, um carinho, uma gratidão que nos tocam, assim, né, de ver quanto o nosso trabalho pode fazer a diferença. E histórias, nossa, gente, são muitas histórias, né? E eu falo muito com o time, assim, que eu acho que é muito isso que a gente precisa também revelar para o escritório, para os sócios, né, para os outros profissionais, o quanto o nosso trabalho, né, quais as histórias que estão por trás do nosso trabalho. Mas como pessoa que está o tempo, aí a lógica da coordenadora e né, de pensar sempre nesse lugar, eu vou dar como exemplo como marcos, eu acho que são 2 marcos que falam da institucionalidade do pro bono, que aí é onde eu vejo a gente avançando, né? Então, eu acho que o primeiro deles é quando a gente transforma, antes eu era também advogada sozinha, cuidando de tudo, tentando desenvolver, quando em 2018 a gente cria uma prática jurídica. Então, acho que esse é um passo interessante, importante, que a gente consegue dar ainda mais atenção e desenvolver essa especialidade em determinadas áreas. Acho que, como a Clara bem colocou, a gente não pode se comprometer por pouco tempo com as pautas e com as demandas, né? A gente tem uma sistemática diferente de apoio para determinados, né, trabalhos, e depois identifica se a organização já pode caminhar com as próprias pernas ou não, tenta fazer esse trabalho de emancipação também das entidades, mas, de fato, o compromisso ele tem que se estender no tempo. Eu acho que quando a gente criou a prática, criou uma equipe, né, e deu essa atenção para o escritório, foi um marco importante, né, deu um friozinho na barriga, tipo, ui, né, agora, e que segue, a gente tem que seguir as mesmas métricas e metas e desafios de todas as demais práticas do escritório. Então, acho que isso foi um marco importante que coincidiu com outro que a gente já tentava há algum tempo, que era estabelecer um acordo de cooperação com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Né, que não foi fácil, era algo muito novo, né, mas desde o início eu dizia da importância de a gente reconhecer e apoiar o trabalho feito pela Defensoria. Inclusive, acho que a gente trabalha com direitos humanos, sabe que muitas vezes a gente quer saber qual que é uma tese que está, né, a tese aí mais avançada em direitos, a gente vai lá na Defensoria para ver como que os defensores vêm levando isso, seja as defensorias estaduais, a DPU com refugiados e imigrantes fazem um trabalho, a DPU aqui em São Paulo faz um trabalho maravilhoso. Então, essa aproximação está sendo muito, enfim, foi um marco, acho que importante, poder trabalhar com os núcleos especializados, receber as indicações de casos de pessoas físicas da Defensoria, obviamente, né, não na quantidade que eles atendem todos os dias, né, como a Marina colocou, é gigantesco o tamanho da demanda, mas a gente vem procurando, né, nessas causas, aí com exceção de refugiados e imigrantes, mas em todas as outras causas, apoiar e receber casos de indicação, discutir tese junto, discutir caso junto, pensar a melhor forma de levar adiante, além de colaborar também com pesquisas, pareceres para as ações coletivas que a Defensoria vem emplacando em São Paulo. Então, acho que esse foi, quando saiu publicado no Diário Oficial, sabe assim, veio o extratinho, eu falei, yes! Né? Que maravilha, né? A gente vai seguir, e com isso, enfim, muitas histórias, e são, né, muitas mulheres, Marina sabe, a advocacia do direito de família é uma advocacia muito demandante, né? Muito demandante. Você imagina, às vezes a gente tem de semana a semana final, diz, puxa, né, a pessoa, o ex-agressor não entregou os filhos no dia que via isso. A gente teve que montar uma estrutura aqui com o apoio do nosso contencioso e da nossa área de gestão e direito de família do escritório, uma estrutura muito atenta, é muito desafiador, né? Eu acho que é por isso que tem uma grande carência de assessoria jurídica para mulheres, né? Acho que na área de direitos étnico-raciais a gente tem muito a vencer também, são poucos os inquéritos que avançam por injúria racial, né? Racismo, então, nem se fala, a gente tem muito que avançar. Relação a refugiados e imigrantes, o judiciário, as instituições brasileiras não sabem lidar com esse assunto. Não sabem lidar, salvo tirando o Ministério da Justiça e Polícia Federal, as pessoas nem sabem, a gente tem que chegar a explicar qual é o direito de solicitar refúgio no Brasil, por que a gente não deve fechar fronteiras, né, e deve acolher refugiados. E a situação da população LGBT, como a gente sabe, a gente vive um cenário de grande violência, né, é isso, né, como que a gente faz para reverter isso? Que tipo de assessoria a gente pode, embora assim, em algumas frentes esses direitos tenham avançado,
a gente ainda, né, tem uma história de muita violência contra a população LGBT. Então, são desafios enormes, mas muito gratificantes também, de poder colaborar de alguma forma. Mas, nossa, gente, o trabalho não para, né? A sensação e não vai parar. Eu brinco, eu falo assim que a indústria, né, eu converso com outras práticas do escritório e tal, já tive, né, apresento às vezes para os sócios, enfim, eu brinco que a nossa indústria, a gente faz uma advocacia de uma determinada indústria, que é a indústria de contenção das violações aos direitos humanos. Como se a gente tivesse, porque a indústria que existe é a indústria das violações constantes e cotidianas, né? E que o nosso lugar é se colocar na contenção dessas, e que isso, infelizmente, no Brasil, acho que ainda vai demorar muito tempo para que a gente veja, né, uma transformação efetiva, mas estamos aí, e agora com mais gente, né, se somando. Com certeza. Antes de passar a palavra para a Helena, e eu falei no começo, né, que eu aprendi, continuo aprendendo com vocês, e outro aprendizado de hoje, você, Bianca, Clara, porque foi uma discussão aqui, né, quando a gente definiu os nossos eixos temáticos, quem que a gente vai atender, foi essa preocupação, né, da litigância individual, pessoa física, nós temos outros clientes, tem a questão do conflito, né, então, quando você falou, Bianca, produção do conhecimento, a Clara falou, né, no treinamento, a gente não faz, mas treina, já abriu aqui, enfim, várias ideias, várias caixinhas, outros horizontes, até para levar para dentro aqui do FELSBER e falar, gente, olha como dá para fazer, né, preocupações que às vezes, enfim, já tem solução, já tem gente aí fazendo um trabalho incrível, digo de novo, sou grande fã de vocês e queria agora ouvir um pouquinho do Pro Bono do Machado, né? Então, como eu comentei aqui no escritório, a gente atua só com pessoa jurídica, né? Então, a gente atua principalmente para as organizações sem fins lucrativos. E como vocês já comentaram, enfim, acho que as alternativas, elas não estão limitadas só à constituição de uma organização, a questões, né, tributárias de isenção ou imunidade, ou questões trabalhistas. A gente pode ir muito além no sentido de contribuir com pesquisas que às vezes vão contribuir com uma política pública de determinado local, né? Acho que a gente já participou de alguns casos muito bacanas que faziam essa comparação, e aí a gente participar dessa pesquisa é super bacana, ou a gente começar com um caso que a gente achava que era uma coisa e de repente virava um advocacy para outra, né? Claro que a gente tem essas mesmas questões também de conflito com clientes e tudo mais, então isso sempre sendo olhado, mas assim, os caminhos vão se abrindo, né? Até a gente pensar, por exemplo, em organizar uma aula sobre a Constituição para uma organização que a gente apoia. Então, acho que são vários caminhos, né? O Pro Bono, ele pode se desdobrar de várias formas. Assim, ano passado, por exemplo, com essa questão da violência contra a mulher, a gente fez uma pesquisa, uma publicação super legal voltado para trabalhadoras domésticas. Então, a gente fez esse material voltado para, desde as questões de cuidado com a saúde, que estavam voltadas ali no momento da pandemia, os direitos das trabalhadoras domésticas e as questões da violência contra a mulher, que obviamente não estão ligadas só a esse grupo, a esse público, mas que a gente sabe que tem uma determinada situação de vulnerabilidade social aí. Então, contar quais são os direitos, o que fazer, o que procurar, para onde você vai. Então, eu acho que a gente começa a achar essas alternativas sendo muito criativo aí para onde mais a gente pode aplicar, né, o Pro Bono, o que a gente pode fazer. Acho que isso é muito bacana. E como os marcos que você que veio essa pergunta, que acho que é super legal, eu não tenho histórias tão emocionantes assim, gente. Enfim, acho que essa questão da pessoa física, de fato, assim, ela inevitavelmente vai trazer um envolvimento, ainda mais por todos os motivos que a gente já falou, né? De propósito, de questões sociais, a gente não consegue tirar muito o coração e deixar só a cabeça nesses casos, assim. Mas o que eu penso, assim, aí falando, eu vou ser a mais chata, porque eu vou falar bem institucionalmente, assim, quais são, acho que marcos muito bacanas, mas, assim, pensando não só no escritório isoladamente, mas acho que para todos nós, estamos todos nós aqui, acho que muito por um movimento do Instituto Pro Bono, que acho que
importante lembrar que é fundamental para o trabalho assim, de todos nós, e essa evolução que a gente conseguiu ter no Código de Ética da OAB, né, que a gente pudesse aí trabalhar, fazer esse trabalho de uma forma legalizada mesmo, né? E aí, enfim, essa parceria que a gente tem com o Instituto Pro Bono e com outras clearing houses que também contribuem tanto com esse nosso trabalho do dia a dia, acho que é fundamental. E depois a gente teve outros marcos institucionais aqui também no escritório, que foi um pouco do que vocês já contaram também, Bianca, quando você falou que essa mudança no Matos Filho, né, de decidir aí ter uma área, de ter pessoas para isso e tudo mais, acho que isso faz muita diferença. Então, acho que, querendo ou não, a chegada de todos nós nos escritórios, né, isso fez muita diferença, não querendo puxar nosso saco aqui, né, mas faz muita diferença, é um marco, né, porque, enfim, deixar isso organizado, ter alguém para fazer isso, ter alguém para você procurar quando você precisa fazer isso, enfim, acho que faz toda a diferença, né? Então, acho que isso é um marco para todos, assim. Uma outra coisa bacana que tem como são tratadas as horas dos advogados que trabalham no Pro Bono também, acho que isso é muito bacana. Como isso é valorizado, né, dentro dos escritórios. Um outro ponto que eu acho bacana também que a gente fez aqui, a gente fez um manual pro bono, então as pessoas recebem ali um passo a passo quando chegam no escritório, né, de como fazer, por onde que eu vou e tudo mais. E será que eu posso trazer um caso, né? A gente sempre fala, poxa, além de você poder botar a mão na massa, se você conhece alguma organização, traz para a gente, né? Vamos conversar, é tão legal. Então, acho que esses são alguns marcos, assim, que, enfim, são pesos e medidas diferentes, claro, mas acho que são pontos que valem a pena olhar também. Não, com certeza. Eu estava pensando aqui também no marco, né? Apesar do Felsberg Pro Bono ser bem mais recente, a gente está lançando agora. Eu acho que um marco para mim foi um encontro que eu participei no WZ, né? Já tinha conhecido a Marília, e que aqui até para encaminhar um pouco para o encerramento, já são 6h30, e de novo queria só agradecer a vocês, o tempo passou tão voando, mas vocês vão entender um pouco do marco e para essa conversa final, que era a ideia da Vânia, né, e de todo mundo aqui junto, de fazer essa rede, essa aliança, né, seja lá o nome que nós vamos dar para isso, que é até um pouco que eu tentei colocar, a gente tentou colocar aqui no Felsberg, no nosso edital, né, então, é lógico, colocando os nossos eixos temáticos, né, e aqui contando para vocês que são questões socioambientais por hora no setor da moda, educação, combate à fome, que também está super aí presente, né? Sempre esteve, mas em tempos de pandemia, e diversidade, né? A gente também tem aqui um grupo de diversidade, e aí a gente, bom, vamos ter que juntar as duas coisas, porque elas fazem total sentido. Mas aí, além de colocar os critérios, os eixos temáticos, quem a gente atende, quem a gente não atende, é deixar bem claro, ó, se a gente não conseguir te atender por qualquer motivo, né, e pode ter aí algum motivo, a gente conhece gente que, né, eu posso ligar para a Clara, falar com a Bianca, com a Helena, com a Marina e tantos outros escritórios, né, aqui somos alguns, tem tantos outros, o Instituto Pro Bono também, com certeza, a Rebeca, né, um beijo também para a Rebeca aí que está no nosso grupo de WhatsApp. Então é isso, acho que essa rede, todo mundo somando esforços, porque a gente está aqui com uma causa comum, né, acho que deu para perceber aqui a nossa inquietude, enfim, essa questão social que nos move, e com isso eu só tenho que dizer gratidão, agradecer vocês pela disponibilidade, pela conversa, queria continuar aqui esse bate-papo por mais horas, aprender, eu já aprendi várias coisas, vou desligando, já vou anotar no meu caderno para não esquecer os highlights, e aí antes de encerrar, queria, enfim, passar a palavra aí final para vocês, se vocês quiserem falar, enfim, qualquer comentário, dicas, sugestões, enfim, mantras, pena que não dá para mandar figurinha aqui pelo Zoom, né, gente? Porque vocês sabem que eu gosto de figurinha. Enfim, só de verdade mesmo dizer que eu agradeço muito aí o bate-papo, o aprendizado, os ensinamentos de vocês e a disponibilidade de vocês terem aqui tirado, né, nossa agenda aqui, que está cada vez mais atribulada, um espaço para a gente discutir esse assunto tão importante. Então, vou deixar aí aberto para vocês, enfim, se manifestarem, e aí com isso depois a gente encerra. Obrigado, viu? Do meu lado, só agradecer, comemorando muito por a gente estar juntos aqui, todos com saúde, todos bem, todos firmes, apesar dos pesares desses últimos muito desafiadores
2 anos, mas que possamos seguir firme na luta, vibrando muito positivamente para que o Pro Bono do Felsberg traga um grande impacto social positivo e que a gente possa se encontrar nos próximos marcos de comemorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, com certeza. Obrigada, gente, muito bom estar com vocês. Bom, eu agradeço também, fico feliz de ver os rostinhos de todo mundo, porque, enfim, né, a gente só ficava falando lá no grupo, espero que a gente possa, como eu falei no começo, né, em breve fazer um encontro presencial com segurança, quando possível, e parabéns também, novamente, ao Felsberg por essa iniciativa, espero que nos próximos encontros sempre assim, sempre tenha umzinho a mais, a gente vai aumentando e ampliando a nossa rede. Então é isso, muito obrigada. Com certeza, obrigado. Também deixar um beijo a todas e ao Tasso, dizer que ouvi boatos que tem um outro escritório que está também querendo montar uma área pro bono, então até recomendei que tivesse aqui na nossa live, vamos ver se a gente na próxima tem mais um, né? E isso, muito feliz sempre de trocar, aprender com vocês, a gente, né, fazer crescer esse movimento, essa cultura no Brasil. Vamos que vamos. Vamos que vamos, felicidade imensa. Obrigado. Ai, gente, é isso. Só parabenizar mais uma vez ao Felsberg e a todos, né, que fazem um trabalho incrível e agradecer essa oportunidade da gente estar junto, poder se ver, poder conversar. E estamos juntos aí por esse caminho e o que precisarem, né, podemos contar uns com os outros. Amém, maravilha. Helena, Marina, Bianca, Clara, super obrigado, viu? Obrigado para você que acompanhou aí a gente do começo ao fim. E até a próxima, né? Vamos que vamos, como disse a Bianca. Fiquem bem. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, Obrigada, tchau, gente. gente.